Vamos voltar para os nossos lugares. Acho que uma carreirazinha de luz aqui pode ser acesa. Eu não sei, a minha miopia não está me permitindo enxergar direito o texto. Eu espero que vocês consigam acompanhar aqui. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ficar de pé um minutinho, gente preciosa, para vocês acompanharem esse texto. Aqui na tela, que eu acho que vai projetar o texto, ou na sua Bíblia, no seu smartphone, como for possível você acompanhar. Apocalipse, capítulo 2. Hoje de manhã, pastor Josué me fez ouvir um áudio muito divertido de um nordestino, né, Josué? Que diz assim, divertido, nem sei por que eu estou dizendo isso aqui para vocês nessa hora tão solene e grave, mas o nordestino com sotaque muito carregado diz assim: o Brasil que eu quero é um Brasil em que os pastores não fiquem pedindo para o irmão olhar na bola do olho do outro e dizer aquelas coisas sem muito sentido. Por que eu lembrei disso? Porque eu vou pedir para você olhar para ir para o seu irmão, para a direita, para a esquerda. Não precisa olhar na bola do olho dele, não, mas dá um cumprimento. Diz uma palavra agradável. Se você não tiver muita coisa para dizer, diga: Deus te abençoe nessa noite. Que você seja visitado pelo calor do Espírito Santo. Inventa alguma coisa boa para dizer e para abençoar o seu irmão, a sua irmã. Obrigado pela gentileza de vocês. Amém. Já me puxaram a orelha aqui um irmão diácono nosso, muito querido. Não vou dizer o nome não, eu só vou dizer para vocês que ele viaja muito, tem uma agência de viagem e tudo. Mas ele disse: de vez em quando você fica pedindo para a gente pegar na mão do outro e tudo mais. Eu prometo que vai ser assim, sempre muito suave e light. Gente querida, então Apocalipse capítulo 2. É o texto sobre o qual eu falei aqui para vocês, alguns comentários, 2 semanas atrás, mas faltaram dois comentários que eu julgo muito importantes, que esse texto sugere para o nosso coração. E nesse dia de ceia, eu gostaria de sublinhar 2 lições a mais naquele texto que trata da carta à igreja de Tiatira. Verso 18 do capítulo 2 do texto de Apocalipse. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Referência à capacidade de Deus que só Ele tem de perscrutar, de ver todas as coisas. E também referência ao seu poder de juiz. E os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Essa era uma igreja altamente elogiável. E o texto acaba aqui por descrever uma espécie de catálogo muito denso de virtudes dessa igreja de Tiatira. As tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, significa dizer tua capacidade de suportar provações sem desistir da fé, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, ou seja, essa igreja, além de ser super virtuosa, acrescentava às suas muitas virtudes a capacidade de produzir cada vez mais. Ela melhorava à medida que o tempo passava. Verso 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, uma referência, talvez não ao nome, mas a um símbolo, a uma mulher que tinha vivido no passado, uma fenícia que se casou com um rei de Israel chamado Acabe, e sobre isso nós falamos aqui, e que desencaminhou o reino de Israel de maneira trágica. Essa mulher, Jezabel, diz o texto, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, referência à imoralidade sexual, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram,
caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, como comentei com vocês 2 semanas atrás, certamente era uma expressão irônica do Senhor, porque Jezabel, que ensinava naquela igreja em Tiatira, seduzia alguns dos verdadeiros crentes daquela igreja, chamando-os para conhecerem uma espécie de mensagem esotérica, hermética, muito profunda. Eles diziam, venham, ela dizia, venham para conhecerem as coisas profundas de Deus. E o Espírito do Senhor e o próprio Jesus denuncia aqui, dizendo, não são as coisas profundas de Deus, mas as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Uma referência à simplicidade do Evangelho. É Cristo dizendo, não há muito mais a que vocês devem se submeter. O Evangelho é simples, é fácil, ele não é hermético, ele não é complicado, ele não é coisa para uma espécie de aristocracia espiritual. É para todos, facilmente inteligível. Verso 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E segue-se uma promessa maravilhosa que encerra essas 7 cartas, e nesse caso, de maneira bendita, acenando com 2 coisas que nos haverão de acontecer naquele tempo da vitória consumada na eternidade. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, aquelas mesmas que haviam sido elogiadas por Cristo presentes na igreja de Tiatira. O amor, a fé, o serviço, a perseverança, o crescimento contínuo destas virtudes. Eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Certamente, entre muitas interpretações desse texto, a que mais se ajusta ao contexto, uma referência a Cristo, com quem haveremos de viver por toda a eternidade. Ele é a estrela da manhã, ele nos haverá de ser dado em plenitude no tempo da eternidade. Verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos e irmãs, amém. Você pode dizer um amém robusto, se você concorda com esse texto. Amém, amém. Eu quero ser vencedor em Jesus. Eu sei que você quer ser um vencedor, uma vencedora em Jesus. Então você pode dizer amém, amém, amém. Podem se assentar. Quero então destacar aqui para vocês 2 estratégias de vitória da santidade sob ataque, conforme os termos dessa carta. Só para você recapitular, você que esteve aqui 2 semanas atrás, e você que não esteve, se você quiser, você pode ir à internet, ao nosso site, ao Facebook, e ali você tem a mensagem inteira. Mas apenas para você recapitular, lembrando que essa igreja de Tiatira vivia sob 2 tipos de ataque à sua santidade. Em primeiro lugar, um ataque que procedia de dentro. Tinha uma mulher autorizada pela liderança da igreja, que se dizia profetisa, e que dentro da igreja ensinava com argumentos supostamente bíblicos, crentes, alguns, a participarem de festividades que tinham a ver com um elemento muito comum da cultura daquela cidade, que eram as associações profissionais de classe. Como eu lhes falei de outra vez, o que acontecia é que para sobreviver profissionalmente, como um empreendedor, como um empregado autônomo, ou como um pequeno empresário, trabalhando em Tiatira, era quase que mandatório se filiar a um sindicato profissional daqueles dias, dos muitos que havia. E o problema é que aqueles sindicatos tinham um deus ou uma deusa padroeira. E as festividades que reuniam os associados àqueles sindicatos
via de regra, derivavam para licenciosidade moral. Por isso a referência à prostituição, à imoralidade, e também a cultos idólatras, porque eram reuniões de classe, mas que acabavam representando uma adoração ao Deus padroeiro de cada uma daquelas associações de classe. Então, o primeiro desafio para os crentes profissionais que viviam em Tiatira se dava porque uma mulher de dentro da igreja ensinava ou justificava com argumentos supostamente bíblicos, torno a dizer, que seria possível participar daquelas festividades a bem do seu desenvolvimento, do seu sucesso profissional, sem que isso tivesse qualquer tipo de implicação à sua fé. Era um problema de dentro. Alguém que falava uma bizarrice, por assim dizer, uma suposta doutrina bíblica, mas que era uma heresia das mais grossas e que levava alguns dos servos do Senhor a serem seduzidos por aquela cantilena e pecarem do lado de fora da igreja. O outro desafio partia de fora, esse era mais escancarado. Aqui você e eu o tempo todo estamos sujeitos também hoje. O desafio era o seguinte: bom, havia certas regras para se viver fora dos limites da igreja. Como hoje há regras da cultura que estabelecem mais sucesso ou menos sucesso, regras da profissão, regras da política, algumas implícitas, outras explícitas, e o jogo era pesado, ameaçando a sobrevivência dos crentes que não aderissem às regras daquela cultura idólatra e maligna. Hoje, da mesma forma, você é chamado para viver do lado de fora dos limites da igreja, desse limite mais protegido aqui da igreja. E há regras que se alinham com a sua vida e a sua profissão de fé. Mas há outras que são absolutamente contrárias, que são contraponto, o exato oposto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pressão de fora é no sentido de que você se alinha àquelas regras em benefício dos seus negócios, da sua vida pessoal, do seu sucesso pessoal. Se você não aderir, existe o risco, como naqueles dias, de você não ser bem-sucedido nos termos da cultura estabelecida nesses dias, assim como naqueles dias lá em Tiatira. 2 ataques, portanto. E o desafio era, como hoje também, como não me deixar enganar por um tipo de pregação, de ensino que sai de dentro do ambiente cristão, desse mesmo ou de um outro. As vozes que circulam pelas redes digitais, esse é o primeiro desafio. Como não ser iludido por uma voz que aparentemente é bíblica, se baseia na palavra de Deus, mas pode me seduzir para distante do caminho de Deus. Que pistas esse texto me dá, no sentido de que minha vida seja salvaguardada dessa possibilidade de um sutil, super sutil, escondido, subreptício ataque que pode nascer de dentro do ambiente aparentemente mais guardado, mais blindado, mais protegido, ambiente cristão. Segundo desafio, como me envolver com os negócios da vida. Afinal de contas, fui chamado, estou sendo chamado para viver a vida do lado de fora desses limites aqui físicos da igreja de Jesus. Como viver sendo de fato sal da terra e luz do mundo? Como viver de maneira normal, de maneira vitoriosa, de maneira bela, de maneira brilhante, sem transigir com o que sejam os apelos do Espírito de Jesus por uma vida de sal da terra e luz do mundo. Eu lhes disse aqui, da vez anterior, que esse texto sugere algumas estratégias, sugeridas aqui de maneira muito forte. Não vou repetir tudo, porque senão você vai dizer, puxa, mas você falou disso há 15 dias atrás, só para situar vocês, e a gente poder mencionar aqui as 2 coisas novas que faltaram daquela vez. Primeira delas que lhe citei, não engula de maneira
ingênua e acrítica tudo que vier do ambiente religioso cristão. Você precisa desenvolver, com base na palavra de Deus, um senso crítico. Bom senso é o tipo da coisa que todo mundo acha que tem. Mas eu preciso desenvolver um bom senso segundo a palavra de Deus, para não engolir de maneira ingênua, de maneira acrítica, todo tipo de ensino que me vier, só por conta do fato de que ele nasceu num ambiente aparentemente regulado, blindado contra heresia, que é o ambiente cristão. Não, não, não. A Bíblia indica muitas situações em que joio se meteu pelo meio do trigo. Jesus mesmo denunciou essa situação. Coisas estranhas nascendo exatamente diante do ambiente mais santo, mais abençoado que se poderia ter. Paulo, se despedindo dos presbíteros em Éfeso, ele disse uma coisa assustadora. Ele disse: eu estou indo, vocês não verão mais o meu rosto. Houve uma choradeira danada naquele dia, por conta dessa despedida dramática, mas ele disse: eu sei que dentre vós mesmos vão surgir alguns falando mal do Evangelho, pelejando contra o Evangelho que tem sido pregado aqui desde a fundação dessa igreja. Então, você e eu não podemos engolir de maneira acrítica e ingênua tudo que nos vier. Algumas pistas que esse texto nos dá, e eu citei daqui. Você precisa, e eu também, desconfiar de líderes cristãos altamente sedutores e carismáticos, que autoproclamem as suas virtudes. Esse é um sinal para abrir seu olho, seus olhos, seus ouvidos. Alguém, porque era o caso, uma mulher sedutora, o texto indica essa palavra e usa esse termo. Ela está seduzindo alguns dos meus servos, autoproclamando-se profetiza. Então, sempre que você vir alguém muito espalhafatoso, chamando luz e os holofotes no ambiente cristão para si, desconfie. O texto diz um pouco mais. Cuidado, porque tudo que se precisa saber está aqui na palavra de Deus, que ilumina o meu coração e o nosso coração. O Espírito que a inspirou lança luz na sua vida. Desconfie, como já lhes disse antes, de coisas muito herméticas, muito esotéricas, que tenham a ver com certas lições que só alguns podem saber e não todos. Cristo denunciou o ensino falso daquela mulher, dizendo: fiquem com essas coisas que já foram ensinadas pelos apóstolos, fiquem com a simplicidade dessa bendita narrativa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes disse aqui, dentro desse primeiro tópico também, que você, irmão, irmã, dessa igreja ou de uma outra igreja, precisa ser ovelha de um rebanho só. Não significa dizer que lá pelas tantas, no curso da sua vida de crente, você não possa mudar de um rebanho para outro. Claro, isso pode acontecer. Eu mesmo já fui membro de umas 3 ou 4 igrejas por força de mudança em função do meu compromisso profissional. Isso acontece assim, é bom. Vocês que vêm de outras comunidades nos dão muito prazer aqui, mas olha, você precisa eleger a sua comunidade, sabendo que ela tem seus defeitos, muitos, mas você precisa ser rebanho de um pastoreio só, em benefício da sua alma, da sua própria vida, do seu próprio coração. Citei para vocês ali aquela imagem meio tosca que eu vou repetir outra vez, só para você guardar, de quem se alimenta de restaurantes Aquilo, que você tem diante de si a possibilidade de misturar o cardápio do jeito que você quer. Tem gente que vive a vida em Cristo desse jeito, aquele pratarrás com camarão, misturado com carne, misturado com legumes, misturado com vatapá, porque tem de tudo, o peso é o mesmo. Você não pode viver assim, como crente, porque não será bom para a sua alma, para a sua vida e para o seu coração. Nessa questão de desconfiar, de não engolir ingenuamente tudo que se diz,
mesmo no ambiente cristão, você precisa evitar os extremos. Essa era uma igreja que pecava no sentido de ser muito liberal, de ser frouxa, como Éfeso não era. E alguns, para reagirem à lassidão de um comportamento que tangencia o pecado e a imoralidade, vem para o outro lado, do legalismo, da visão rígida, estreita, de um evangelho que é igualmente não bíblico, nem aqui, nem acolá. Segunda estratégia que esse texto nos ensina: almeje e busque simetria de virtudes cristãs, equilíbrio do caráter cristão que o Espírito de Jesus está formando na sua vida. Essa era uma igreja, como lhes disse da outra vez, belíssima, super virtuosa. Queria andar um pouquinho para lá e para cá, mas me cercaram nesse cercadinho aqui, eu estou com medo de cair. Então, vou ficar paradão aqui, por aqui. Gente amada, vocês liberem esse negócio daqui, porque senão numa hora dessas eu posso chutar ou vou cair. Mas está tudo certo, vamos em frente. Gente, olha só. Essa igreja era uma igreja belíssima, muito virtuosa, mas tinha um flanco, uma lateral aberta, escancarada, que Cristo condena. Tenho, porém, contra ti, que você tem sido tolerante com um problema que tem que ser tratado na sua vida. Você precisa tomar cuidado, para não ser imagem pobre, mas eu vou citar aqui, me arriscando novamente a confundir a cabeça de vocês, como alguns times de futebol, gosto muito de futebol, e vou falar disso de novo, que tem um ataque fortíssimo, mas uma defesa trágica. É como se fosse o seguinte, olha, o ataque do Flamengo com a defesa do Vasco. Dá um combo estranhíssimo. Em Cristo, você tem que potencializar as suas virtudes e pedir que o Espírito de Jesus ajude você a ser intolerante com as suas próprias fraquezas, ao tempo em que você seja super tolerante com as dificuldades dos outros. Em geral, a gente inverte a equação. É intolerante com os outros e tolerante consigo mesmo. Terceira estratégia que lhe citei aqui, 2 domingos atrás. Viva intensamente os 2 níveis de nossa conversão a Jesus. Ontem, numa aula maravilhosa ministrada aqui, no curso Perspectivas, o professor mencionou esses 2 níveis de nossa conversão a Jesus. 2 níveis muito bem ilustrados na experiência dramática, extraordinária, explosiva, bombástica da conversão daquele endemoniado na cidade de Gadara. O homem vivia acorrentado, distante da cidade, era um problema horroroso, ninguém dava conta dele. Jesus o curou de maneira extraordinária. E a cidade se espantou com a cura tão milagrosa da vida daquele homem, que mandou Jesus embora dos seus termos e dos seus limites. E o homem curado, gadareno, ex-endemoniado, quis acompanhar Jesus. Eu anotei aqui, para você acompanhar comigo, o que Jesus indica para a vida daquele homem. Vai para a tua casa. O homem disse, Jesus, eu quero seguir contigo. Jesus lhe diz, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Os 2 níveis de conversão a Cristo são, em primeiro lugar, Jesus, por sua obra expiatória na cruz do Calvário, que vamos celebrar em seguida, participando desses elementos memoriais, meios de graça. Jesus me arranca do domínio de Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então existe um nível de conversão que é o Espírito de Deus me trazendo de volta para os braços do Pai. O segundo nível é o nível missionário. Você, nova criatura em Cristo, devolvido ao mundo numa nova base, para contar como aquele homem pouco sabia ou nada sabia de teologia, mas tinha uma experiência fortíssima
de libertação espiritual extraordinária. E Jesus lhe diz: estão me rejeitando naquela cidade, naquele conjunto de 10 cidades, Decápolis, mas você vai voltar para lá e dar conta do que o Senhor fez por sua vida. Quem vive do lado de fora das fronteiras da igreja, com esse espírito missionário, recebe em si pelo Espírito Santo uma espécie de blindagem contra o pecado. Você tem um propósito maravilhoso, você compreende que produz, que faz o melhor no seu ofício, na sua profissão, na sua vida do lado de fora da igreja, para a glória de Jesus. E esse propósito plenamente assumido na sua vida é uma blindagem maravilhosa, uma couraça anti-idolatria, anticorrupção, antiprostituição. Você sabe que você é um embaixador de um reino de justiça e paz e alegria no Espírito Santo, e não vai deixar que estes valores do lado de fora da vida sejam negociados em benefício da sua vida, em prejuízo da sua fé. Agora, o que lhes faltou dizer? Quarta estratégia que esse texto nos apresenta. Ele é um texto duro, surpreendente, verso 21, 22, 23, Cristo, o Deus do amor, da graça, da misericórdia, do favor imerecido, bênçãos que vamos celebrar daqui a pouquinho, se apresenta também como aquele que julga, que disciplina os seus filhos. Então, a quarta recomendação do Espírito Santo para você vencer na santidade é você nunca desafiar a santidade do Senhor na sua vida. O que isso significa? Você precisa ouvir o apelo de Deus, o apelo do Espírito Santo imediatamente. Verso 21 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se. Isaías capítulo 55, o profeta inspirado por Deus diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Significa dizer que existe um tempo para que eu me reconcilie com Deus. Significa dizer que não será o tempo todo. As chances podem se esgotar e vão se esgotar para eu atender a voz do Espírito Santo. Eu não posso desafiar a santidade de Deus diante dos apelos de Jesus. Volta para casa, filho pródigo. Se você é filho de Jesus, se você não conhece o Senhor, você veio aqui para voltar para os braços de Deus, para aninhar-se no coração do Todo-Poderoso. E a hora de você tomar essa decisão e responder a esse apelo dramático do Espírito do Senhor é agora. Você e eu, sem querer apelar, mas é a verdade da vida, não temos a menor garantia do que nos haverá de acontecer no segundo seguinte em que saímos desse lugar. Por isso é que o Espírito Santo apela: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não desafie a santidade do Senhor. O mesmo Deus da graça, do favor imerecido, da compaixão, dos braços largos de amor, é o Deus que julga e disciplina os seus filhos, para mantê-los no caminho da verdade. Texto duro. O Senhor diz: como não estão se arrependendo, eu vou lhes impor um castigo duro. Leia Hebreus capítulo 12. É um discurso que vai na contramão dos tempos de pós-modernidade, de modernidade líquida, sei lá, que relativiza tudo, que quando olha para Deus, o vê no máximo como um Deus super interessado na nossa felicidade, ponto. O Deus da Bíblia, o Cristo da cruz do Calvário, é santíssimo no seu caráter. Abacuque capítulo 1: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E Deus me disciplina, me trata como filho por conta exatamente da sua graça e do seu amor. Hebreus capítulo 12, você anote aí para leitura domiciliar depois que a gente encerrar
o culto, você for para sua casa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Finalmente, quinta estratégia de sobrevivência, de manutenção da sua santidade diante dos ataques de sedução de dentro e das pressões de fora. Mire sempre os céus. Todas essas cartas acenam com esperanças que vão se consumar na eternidade, mas de que eu já me torno beneficiário aqui e agora. Todas as cartas se encerram falando de promessas para aquele tempo glorioso do fim. Bênçãos de que eu me aproprio agora mesmo. Verso 28, ao vencedor, 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o verso 27 é quase a repetição literal do Salmo 2, que gente como José Dilson, Marli, missionários da Jocum, citam muitas vezes: pede-me e eu te darei as nações por herança. E essa gente amada de coração missionário arrojado tem compreendido que uma parte expressiva dessa promessa haverá de se cumprir agora. Se eu mirar os céus na minha vida, se eu olhar os valores do reino de Deus, se eu buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, eu vou ter por Deus o melhor dos benefícios desta terra e desta vida. Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e se me ouvides, comereis o melhor desta terra. Isso quer dizer que eu vivo com esperanças que projetam a minha vida para o tempo da eternidade. Mas não só isso. Há muitas bênçãos, há um naco muito expressivo e especial das bênçãos futuras que haverão de se completar na eternidade, de que eu já posso lançar mão aqui e agora. Essa bênção evocada e invocada pelos missionários abusados da Jocum diz respeito às possibilidades do Evangelho avançando na nossa terra. Alguns, muita gente boa que interpreta esse texto, diz que ele promete para a igreja de Jesus o poder e o governo sobre as nações ainda aqui em vida, apacentando as nações, como tem acontecido sempre que o Evangelho avança em cidades violentas como Niterói. À medida em que o Evangelho avança, quem dita o rumo, quem dá as cartas, por assim dizer, quem comanda é a igreja de Jesus, é o Senhor por meio da minha vida e da sua vida. É por isso, eu já lhe citei da vez anterior, que John Knox, de que, de certo modo, a gente deriva, como igreja presbiteriana, orou: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. No seu arrojo missionário evangelístico, clamou a Deus dizendo: Senhor, eu não quero morrer sem ver a minha nação distante do Senhor. Usa a minha vida até a última gota do meu sangue, do meu suor, para que essa terra seja conquistada para Jesus. Mesmo desafio para mim e para vocês. A gente vai ter eleições, tudo isso é super importante, é crítico, é capital para o rumo da nossa nação. Mas gente amada, joelho no chão, coração apaixonado, pregação do Evangelho de Jesus, entrega ao Senhor, mirando os céus, de modo que o melhor da terra nos seja dado, é a promessa de Jesus para o seu povo. A tragédia de muitas das nossas vidas pessoais em Cristo é que a gente vive mirando a terra o tempo todo. Não tem nem os céus, nem o melhor da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pede-me, Salmo 2, verso 8, verso 9, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Que o Senhor me conceda a graça, como a vocês, a Igreja Betânia, a olharmos o tempo todo na nossa vida os céus, de modo que a gente ganhe tanto os céus pela graça de Jesus em Cristo, quanto o melhor dessa terra. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. Como você pode mirar os céus o tempo todo na sua vida?
Começando por coisas simples. Se você não dedica uma parte substancial do seu tempo, da sua vida, do seu suor, das suas emoções, do seu dinheiro, dos seus recursos, da sua inteligência, a causas que têm a ver com a justiça e o reino de Deus, é de se pensar se o seu compromisso com Deus é firme, é forte. Porque quem mira os céus tem o coração o tempo todo encharcado e embebido das realidades celestiais, vivendo cá nessa terra. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos abençoe. Amém. Por favor, você incline a sua cabeça, feche